de embalagem, e a pandemia chegou, né, e teve corte na empresa. O meu setor foi um que sofreu bastante com esse corte, e eu fui um dos que foi dispensado, né? Assim que eu saí de lá, eu me vi no meio da pandemia, sem muita expectativa de voltar para o mercado, porque, né, ninguém estava saindo, ninguém estava contratando. Então, foi um período que durou até bastante tempo. Eu fiquei um ano nesse negócio de tentar me encontrar. E no meu Instagram, acho que eu tenho 300 seguidores. Então, no começo foi muito frustrante. Eu lembro que eu montava portfólio, mandava para a galera e é resposta zero, sabe? E aquilo começou a me gerar uma ansiedade, me gerar uma ansiedade. Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Vida de Ilustra, onde entrevisto alunos e alunas do Ilustra SA que passaram a ter trabalhos constantes com ilustração, e hoje tem um convidado aqui mais do que especial, um convidado que a gente acompanhou a trajetória e hoje está trabalhando até próximo da gente, inclusive aqui. Seja muito bem-vindo, Léo Assis. Tudo bom, cara? Cara, muito obrigado, Vitor, pelo convite. Aí é uma satisfação poder estar participando do podcast e dividindo um pouco da minha trajetória aí com você e com a galera. Show demais, cara. E você fala de onde, cara? Você mora onde? Eu sou do Rio de Janeiro, capital. Capital? Nasci no interior, mas logo quando os 3 anos de idade eu vim morar na capital. Que massa. E ficou aí, ficou na capital desde então, É, então. sim, agora já são 30 anos aqui, mais de 30 anos aqui no Rio de Janeiro. Que massa, cara. E você sempre ilustrou, cara? Como é que foi? Como é que foi o É, desenho na então, tua vida cara, aí? eu tive na família, minha mãe era artista plástica, então Uhum. ela pintava tela, pintava mural, fazia escultura, né, essa par de coisas aí. Então eu acabei crescendo próximo da arte, né? E desde criança, eu desenho, eu gosto de rabiscar. Eu lembro, eu tenho uma memória muito fresca na minha cabeça que quando eu era criança, assim, na casa da minha avó, eu encontrei um gibi do Batman, provavelmente de um dos Uhum. meus irmãos, abri aquilo, achei aquilo sensacional e já peguei uma folha, um giz de cera, comecei a desenhar e dali nunca mais parei, cara. Que legal, cara, que legal. Mas você trabalhou com ilustração? Como é que foi isso? Você ou foi Então, seguir outro caminho? eu trabalhei com designer gráfico por um bom Uhum. tempo, como arte finalista, designer de embalagem, diagramador, rede social. Eu passei por todas essas áreas aí, mas sempre flertei com a ilustração, sempre quis ilustrar, mas nunca vi a possibilidade de entrar nesse Uhum. mercado. Achava muito difícil, muito distante, sabe? Eu via as pessoas que trabalhavam nisso e parecia uma coisa muito fora da minha realidade, né? Uhum. E eu tentei algumas outras vezes entrar para a ilustração, mas foi de uma forma um pouco frustrada porque não sabia dos caminhos, como chegar até um cliente Uhum. ou como apresentar o meu trabalho. Então esse sonho foi ficando de lado, virou hobby. Eu tive Instagram só para ilustrar, só para, né, para mostrar para o pessoal que eu fazia um desenho ou outro, mas nunca consegui de fato trabalhar com a ilustração antes do Legal. Ilustra S.A. Legal, cara, legal. E, cara, você era arte finalista, era em agência? Agência de Eu propaganda ou onde que você era? trabalhei em estúdio de design, digo, cartão de visita, panfleto, banner, sabe, esses Uhum, uhum. promocionais. Depois eu abri um estúdio de artes Ah, você abriu um estúdio visuais também. que não deu certo porque eu não tinha nenhuma maturidade financeira para caminhar com isso aí. Uhum. E em seguida eu fui para embalagem. Eu trabalhei numa fábrica de embalagem, Ah, na fábrica, legal. adaptando as artes para ser impressa para a embalagem. Ainda nesse período também eu comecei a trabalhar com mídia social por fora, com uma amiga minha Uhum. me contratou para fazer esse trabalho, e para frente eu fui fazer diagramação numa editora também de um amigo meu, que também durou aí um período curto aí. Legal, cara. Eu fui arte finalista já, eu acho que eu nunca tinha comentado isso. Na verdade, assim, a primeira agência, né, que eu trabalhei, que eu fazia direção de arte, era diretor de arte júnior, e lá a gente fazia arte final também, né. E Isso aí. na época eles pegaram a conta local ali em Curitiba do Extra, né, do supermercado, e daí tinha aqueles panfletos para fazer de oferta.
Cara, se você nunca fez um panfleto, você não sabe o que que é o inferno, cara. Não, e pior que eu entrei nesse mercado sem base nenhuma. Como eu te disse, eu gostava de ilustrar e fazer essas coisas, e um amigo meu me falou: Ó, tem uma vaga no estúdio de um amigo meu, e você está interessado? Eu falei: Ah, vamos nessa. E fui e aprendi assim. Cheguei Uhum. lá, me Mas acho que passaram a o maioria, básico, né? básico, e dali para frente foi metendo a cara e fazendo. Faz aí, né? Tipo, É, assenta assim aí e mesmo. faz. Puxa a cadeira e começa. Tem que entregar Na amanhã. verdade, a minha vida inteira foi meio que assim, sabe? Tudo que eu fiz na vida foi fazendo, 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 fazendo. Assim, depois que eu acabava entrando, que eu buscava um pouco de conhecimento, um pouco de informação aqui e ali, mas na maioria por mim mesmo. E isso aí com certeza te ajudou também nessa parte da ilustração, né, cara? Depois quando você resolveu encarar também, não esperar Sim, um ponto perfeito de virada ali para conseguir trabalhar com isso, né? Daí você, cara, vamos sim, com ver, vamos fazer, certeza. né? É, Vamos se virar aí, né? eu estava sem plano B. O que aconteceu? Eu trabalhava, o meu último emprego formal mesmo foi nessa fábrica de embalagem, e a pandemia chegou, né, e teve corte na empresa. O meu setor foi um que sofreu bastante com esse corte, e eu fui um dos que foi dispensado. Né? Uhum. Assim que eu saí de lá, eu me vi no meio da pandemia, sem muita expectativa de voltar para o mercado, porque, né, ninguém estava saindo, ninguém estava contratando. Então, foi um período que durou até bastante tempo. Eu fiquei um ano nesse negócio de tentar me encontrar e tudo mais. E eu pensei até em sair do país. Eu tenho dois irmãos que moram lá fora, pensei nisso tudo, só que na pandemia também não tive como fazer nada Uhum. realmente, né? Tudo fechado, né? E pouco mais para frente, cara, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E um dia eu pensei, vou ilustrar, vou tentar, né, já que é um mercado que dá para eu trabalhar de casa, dá para eu atuar daqui em qualquer lugar do Uhum. mundo, vou tentar fazer isso. E comecei a pesquisar no Google, no YouTube, e o primeiro cara que me apareceu foi você. Eu estava procurando portfólio, como montar portfólio, e me Aham. apareceu um vídeo teu ensinando de gasto, assim. Isso foi final de 2021, começo de 2022. E ali, aí assisti esse vídeo e falei, cara, e tinha uma playlist, né, Uhum. no Uhum. YouTube. E eu comecei a devorar aquilo, te segui no Instagram e comecei a te perturbar no Instagram também, né, perguntando, cara, como é que faz isso, como é que faz aquilo, e você sempre foi muito solícito, muito atencioso, sempre respondeu, e foi ali que eu essa ideia começou a voltar para minha cabeça e começou a parecer mais próximo, mais real, mais alcançável. Uhum. E consumir teu conteúdo, assim, ainda consumo, né? Eu costumo dizer para minha esposa que você é praticamente daqui de casa, porque quando eu não tô assistindo um café com Ilustra, eu tô assistindo uma aula no Ilustra SA, ou tô vendo uma live sua, então você já faz parte daqui da família, né? Daqui a pouco já pede um café já também. Já tá em casa. Que massa, cara, que massa. E, cara, como é que foi? Daí você tentou, cara, vou ilustrar agora, né, mesmo foi consumindo os conteúdos, como é que foi essa entrada no mercado, né? Você É, meio que estava no mercado em si, no mercado gráfico, vamos falar assim, só que não, né, é uma parte específica, né? E quando você tentou fazer essa virada, como é que foi? Como que você tentou fazer isso, cara? cara, o começo é frustrante, né? Porque, como eu disse, eu não tinha muito conhecimento, não sabia os caminhos, não sabia com quem falar, por onde chegar, como atuar, como apresentar o meu trabalho. Então, no começo foi muito frustrante. Eu lembro que eu montava portfólio, mandava para a galera e resposta zero, sabe? E aquilo começou a me gerar uma ansiedade, e aí consumindo o teu conteúdo, Café com Ilustra, eu comecei a ter um pouco mais de base, né, do que eu Uhum, poderia fazer, e comecei a aplicar isso no meu trabalho, na minha prospecção. Os resultados começaram a ficar melhor, uhum. mas não igual ao que eu tenho hoje. Eu Eu consegui
mais respostas por e-mail e tudo mais. Eu atuei no Fiverr também por um tempo, onde Uhum. eu consegui fazer um dinheiro ali e tudo mais, mas é difícil de você começar por ali, é que é um valor muito pequeno que você recebe por ali, porque você tem que fazer a competitividade no meio de toda aquela galera ali, né? E tem gente Sim. fazendo ilustração a US$ 10, US$ 15, Uhum. Uhum. né? E isso dificulta um pouco mais. Você tem que ter um volume muito mais alto de trabalho para poder ter uma renda mediana, sabe? Comecei Sim, por sim. ali, e acho que foi em agosto que eu entrei na turma 11. Agosto, foi agosto, aham. Foi em agosto e, De cara, eu entrei no, 2022, né? Agosto de 2022. eu entrei no Ilustre SA em agosto. Em agosto eu fechei meu primeiro livro ilustrado, já com o método Depois do Ilustre S.A. já. já com o método Que de massa, cara. prospecção do Ilustre SA. Fechei meu primeiro livro ilustrado. No mês seguinte, a Oi entrou em contato comigo, para eu ser agenciado. Eles Cara, que foram atrás de você? não, então eu prospectei. Ah, Prospectei legal. Aham. e depois veio uma resposta. Eu lembro que eu estava em casa, acho que assistindo TV, jogando videogame, alguma coisa assim, e veio o e-mail deles. Era de noite já assim, umas 11 horas da noite. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei: não, não é possível. Sim, rápido, desse jeito? Cara, um mês que tinha. E foi. No dia seguinte, marquei uma reunião com o Xando, que é o meu agente, e, cara, no mês seguinte já tava fazendo parte do time da agência que só tem monstro, cara. Só tem Que monstro lá dentro. sensacional. Isso, cara, então foi. Você entrou em agosto, de mais ou menos de setembro, você fechou o primeiro livro e É, outubro, mais ou menos, o agenciamento já. não, veio Né? Mais ou tudo, menos isso. veio um trem assim, sabe? Uma coisa atrás da outra aí. E E, cara, esse o que que pessoal que, mudou? O que que mudou? Você fazia, né, que você falou, você já estava consumindo o café com lustre e tal, os conteúdos, e você já estava tentando. O que que sim, mudou depois do Ilustre S.A.? O que que você encontrou de diferente ali que falou, cara, né, que deu esses cara, resultados para você, a né? primeira coisa ali, eu acho que o que me ajudou muito, muito, foi o método de prospecção. O desafio Uhum. 90% para mim foi a parada, sabe? Porque Aham. eu queria participar, eu tinha que fazer aquilo. Eu lembro que na primeira semana, né, aquele primeiro e-mail que a gente manda é aquele frio na É. barriga, aquela ansiedade, sabe? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada e tudo mais? Mandei na primeira semana e daí eu já comecei a fazer um esquema de prospecção que eu faço até hoje. Eu passo, às Uhum. vezes, quando eu estou com tempo livre, eu vou no LinkedIn, começo a procurar uma galera, faço conexão e toda terça-feira é o meu dia de mandar e-mail. Terça-feira é só para isso. E eu comecei a Legal. aplicar isso lá no começo, organizando o meu tempo e fazendo a prospecção pelo método do STA. Cara, assim, acho que a primeira semana eu já tive retorno de gente grande, assim, sabe? Falando, cara, muito Uhum. bacana o teu trabalho. É aquele negócio, né? Dificilmente você vai mandar um e-mail e vai ter um trabalho na hora. Mas, cara, só Sim. do pessoal tá te respondendo, tá te dando esse feedback, de falar, cara, muito legal o teu trabalho e mantenha contato com a gente, sabe? Uhum, E uhum. esse pessoal já foi pra minha newsletter e é a galera que eu tô fazendo, tô sempre em contato, né? Sempre mandando as novidades para eles. Que massa, cara. É legal isso porque a galera sempre manda. Até hoje eu abri caixinha no Instagram ali e vem aquela pergunta: em quanto tempo eu posso me estabilizar? Depende, né? É, Porque o que as pessoas geralmente elas querem é o quê? Eu confesso que eu também quero isso, né? Todo mundo quer. Mandar o e-mail e fechar o trabalho, ah, com né? certeza. Que Um bom sonho, seria né? se fosse assim, né? Só que, cara, não é, né? Às vezes Não, não acontece. é. Até no estúdio agora, semana passada, a gente fechou um projeto que até a producer da agência falou assim: acho que vocês vieram do céu. Assim, Caiu porque eles na estavam hora, assim. na hora, estavam procurando um projeto que ia morrer, porque eles não estavam achando quem, e a gente apareceu na hora certa ali, né? Às vezes acontece, né? Não, Mas não é acontece, assim, acontece. né? Não é Mas o acredito que regular, assim, você né? já mandou milhares de e-mails e entre esses milhares acontece um ou outro, né? Exatamente. E Dificilmente vai assim, acontecer. é legal quando acontece isso pra gente mostrar para as pessoas que você não está incomodando ninguém quando você está mandando e-mail, né? Faz parte Não, do não. trabalho, de um designer, de Assim, um acontece às producer. vezes da pessoa perguntar, cara, eu já mandei e-mail para
o prospect errado, né? O cara, às vezes, no LinkedIn Sim, tá com cargo e já mudou, já foi para outro lugar e não tá mais fazendo isso. O cara fala, ó, não trabalho mais com isso e tal, mas, sim, cara, faz normal, parte não. do trabalho dessa galera, né? Tem jeito. Isso, eles têm que encontrar a gente, né? Então É, a gente não está incomodando ninguém quando a gente está mandando é. nosso portfólio, né? A gente está facilitando o trabalho deles, né? Uhum, uhum. Apresentando portfólio, isso tudo, se colocando à disposição. Então, eu acho que é porque no começo realmente gera essa ansiedade e essa questão, né, de pensar que está incomodando e tudo mais, mas com o tempo É. você vai vendo que faz parte da área e a galera precisa disso. Tanto que às vezes, provavelmente já aconteceu com você, de mandar portfólio, o cara fala, cara, muito bom, a gente tem projetos futuros para isso, mantém contato com a gente. E, cara, é isso que dá uma certa satisfação, sabe? De Uhum, saber que a uhum. gente está tipo, fazendo a coisa certa, indo na direção certa. Exatamente, cara. E, cara, quando você mandou teu portfólio, vamos lá, entrou no Ilustra SA ali, como é que estava teu portfólio? Você já considerava pronto, cara? Já estava Não, de parte cara, eu técnica, como é que você tinha se sentia? aquele negócio, né, cara? Acho que é uma dúvida que todo mundo tem quando entra no Ilustre SA. Eu vejo muito essa pergunta, né? Como montar o portfólio? Que Uhum, isso é uma questão que todo mundo tem, uma dúvida que todo mundo tem. E eu tinha também, cara, meu portfólio era ilustração solta e mandava pra galera, ilustração solta, não tinha uma descrição, não tinha nada disso. O que começou a melhorar com o tempo, né, foi que eu comecei a colocar um storytelling no meio do portfólio. Então isso já dava uhum. uma base para a ilustração, um significado para ela, uma história por trás daquilo. Então foi aí que eu comecei a ter um pouco mais de resposta Como que nos. era esse storytelling que você fazia, cara? Era Então, era nos projetos? apresentando um desenho e fazia como se fosse um resumo de uma história, sabe? Como Uhum, se aquele desenho tivesse uma história por trás dele, contava uma historinha de um parágrafo mesmo, uhum, colocava junto com a peça, né? Eu montei um PDF, na verdade, porque eu não tinha site na época, uhum. né? Eu tinha o Behance, mas o Behance eu fico um pouco receoso de enviar, porque é muito fácil de você sair dele, né? É, Porque é. se o cara dá um clique na homepage do Behance, ele já vai para a página inicial e o seu Já portfólio vai para acabou, o outro, né? acabou ficando lá para trás. Então eu montei um PDF com esses trabalhos, né? Com esses projetos, com uma apresentação minha, uma prévia das ilustrações que viriam a seguir no portfólio, em seguida as ilustrações com esse storytelling, contando uma historinha, fazendo uma apresentação legal. Já comecei a usar um pouco de mockup para mostrar uma aplicação, entendeu? Então, isso começou a me gerar mais respostas, né? Legal, cara. Mas ainda assim não era um portfólio, né? Eram uns desenhos mais soltos ali. E realmente, cara, eu comecei a montar o portfólio depois do Ilustre S.A., que foi, cara, seguindo aquele método lá, estruturado direitinho, e foi o que começou a me trazer muito, muito mais resposta. E eu apliquei o mesmo método no site. Tanto que se você Uhum, entrar no meu uhum. site, você vai ver que a estrutura é exatamente a mesma do Behance. Que massa, que daí começou a ter mais retornos. E você tá em quais mercados que você tá procurando, cara, que você tá Cara, atuando agora? eu comecei tentando fazer literatura, consegui, Uhum, né? Fiz um livro ilustrado e começou a surgir várias outras coisas, né? Eu acabei de fazer um trabalho aqui para o Brasil, que é um board game, deve estar para uhum. sair aí até o meio do ano, que era uma área que eu não imaginava que fosse alcançar. E pela Oio, a gente está fazendo a prospecção para a publicidade, que era uma área Legal. também que eu não Sim. A estava Oi é bem pensando. focada em publicidade, né? É. Que massa. E, cara, é legal esse mercado de board game, né? É um mercado que a galera, quando associa, sempre pensa que é o realismo, né? É tipo Não, Magic. Esse desenhar é tipo Magic, God of War, tipo concept cara, para tem, games. E, cara, tem infinitas possibilidades, né? tem muita coisa. Na verdade, depois que eu entrei para o Ilustra S.A., que eu comecei a ver as possibilidades da ilustração. Porque todo mundo também entra com essa dúvida, né? Onde é que a minha ilustração se encaixa? Bicho, Uhum. dá
para fazer qualquer coisa. Uma ilustração bem aplicada, bem apresentada, você vai para qualquer mercado. Você vai desde da É, literatura até um board game, um card game, interface. As possibilidades são infinitas. Se você conseguir é, aplicar bem, fazer uma boa apresentação, não tem. exatamente, cara, exatamente. E eu lembro do board game, que eu acho que também acho que eu nunca comentei. É legal do podcast, a gente vai lembrando das coisas, né? Eu acho que eu fiz um trabalho uma vez que me deu vergonha, cara. Assim, ele foi dentro, foi profissional, dentro do que o cliente queria, mas era a capa de um jogo americano Aham. e, cara, era um carinha de boca aberta, assim. Só que o carinha de boca aberta era um círculo, cara. Ah, sim. Era 2 círculos quase, assim, é quase um smile. E Aham. eles me pagaram, eles passaram o budget de $1.200, cara. Eu lembro que, cara, eu juro, não deu 10 minutos aquela ilustra, cara. Só Não deu para 10 isso, né? minutos. É, eu lembro que eu entreguei, eu me senti mal. Falei, cara. Mas eles, Vitor, ficou maravilhoso. Mandaram foto do projeto depois, dele Ah, finalizado. é. Né, eu tô falando isso por causa desse mercado de board games, É isso né? aí. Jogos também, assim. Tem, cara, tem muito estilo. Aquilo era super simples e eles precisam de alguém que faça isso, É isso aí. né? Isso aí. E pagam valores que lá para eles não era caro, né? Para a gente Não, fica não é, cara. não era Não caro. é. Pior que não é. E esses valores são corriqueiros, né? É daí para cima. Então, é muito. Assim, eu, aqui no Brasil, eu atuei muito pouco. Eu senti uma certa dificuldade em entrar no mercado nacional. Mas lá Uhum. fora, eu não sei se a cultura também é diferente de consumir arte, né? Esse tipo Com de coisa. certeza. Mas lá fora eu tive um retorno muito, muito maior, sabe? Eu já fiz Uhum. trabalho para a Bélgica, para os Estados Unidos, Europa, e no Brasil eu consegui, acho que dois trabalhos. Cara, eu acho que isso que acontece, cara. A barreira aqui é maior É, e muita gente desiste. Cara, como é que é e, teu inglês? Você fala inglês para? cara, então, eu sou péssimo. Eu sou péssimo. É tudo por e-mail. É tudo por e-mail. Aham. Nunca recebi uma solicitação de chamada nem nada. E tudo que eu fiz foi por e-mail. E, cara, eu acho que é uma forma muito tranquila de você trabalhar, né? Se você tem Uhum. uma linguagem clara, se você consegue se comunicar bem e o cliente também, não tem, isso não é um problema, sabe? É muito fácil de você contornar. A minha fala é horrível para o inglês, cara. Formar palavras assim, sabe, na hora é horrível. Agora no e-mail é show de bola, cara. Alguma coisa que eu não conheço, eu vou lá no Google Tradutor, vejo como é que fala, boto de volta ali e tô no mercado, e tô atuando, tô Cara, sensacional, cara. As trabalhando. pessoas precisam ouvir isso, cara. As pessoas precisam Né? ouvir isso, porque Não, eu é tinha, aquela cara, coisa, sim, quando eu absurdo. falo, duvidam, né? Quando eu falo, é fácil duvidar, né? Mas é legal É, você tá vivendo isso agora, né? não, é só vendo mesmo, é só vendo mesmo. Uma coisa interessante também é a possibilidade de você viver disso, né? Uhum. Porque também é uma cultura que a gente tem, né? A arte não dá dinheiro, desenho não dá dinheiro, ilustração não dá dinheiro, né? E quando você começa a viver e a atuar nesse mercado e a viver como as coisas realmente funcionam, cara, tem muitas possibilidades por aí, sabe? Uhum. E Uhum. o mercado é gigante, gigante. A gente pensa que é pouca coisa, mas o mercado é gigante. É absurdo, né? A gente mira em uns, mas tem muitos que a gente nem sabe. E essa galera, esse mercado tá olhando, né? Tá olhando É, você também, tá olhando o que você tá fazendo. às vezes você está fazendo uma coisa e uma pessoa de outro mercado está vendo. Tanto que quando eu prospectei para alguns lugares, esse board game mesmo era uma coisa que eu não imaginava que fosse aparecer. E apareceu. Uhum. Sabe? Uhum. A visão das pessoas que consomem arte é diferente, né? Eles conseguem Uhum. ver a aplicação da sua ilustração em diversos Isso. outros, em um produto, em uma capa de livro, né? Em uma publicidade, em um busdoor, qualquer coisa. Né? É. A O cara, gente, quando ele quando vai está no mercado, a gente contratar. acaba se limitando com essas coisas, se prendendo a onde é que eu vou atuar. E o mercado está aí aberto, consumindo Isso. arte. Exatamente. Até quando eu falo para os alunos, eu falo assim: ó, você vai mirar nisso aqui só para você organizar teu portfólio, né? Para concentrar teus esforços. Mas assim, você não vai estar Exatamente. excluindo os outros de jeito nenhum. De Não, jeito não, nenhum, não, né? não. A gente Tudo vê que aí, mandar. cara, pessoal com arte tradicional e interface.
né? Uhum, uhum. E digital, em literatura infantil, em várias outras coisas, cara. A galera que, tipo, que ilustra e que acaba indo parar em animação, sabe? Não Isso. tem como você se limitar a um mercado ou a um nicho só. O mercado é muito grande, cara. Muito grande. É. É que a galera geralmente fica muito preso nas commissions, né? É o É onde ilustrar para o começa. ilustrar para o consumidor final, né? É, né? Em comércio tem o B2B e o B2C, né? Business to Isso. business, né? Nós somos um negócio, né? O freelancer, você tem um negócio e você vai ilustrar para outros negócios, para outras empresas, Uhum. né? O B2B. E a galera fica no um negócio ilustrando para consumidor final. Aí o poder É, aquisitivo do consumidor final é menor, claro, né? sim. E o valor que o consumidor final vê também é diferente. Cara, que Ah, nem sim. assim, essa arte aqui é uma print assinada. Cara, eu paguei porque tinha um valor legal, assim, que eu conseguiria pagar. Aham. Se foi no meu limite, eu lembro. Eu acho que na época foi uns, sei lá, uns R$ 400, assim, que dava na conversão, assim, né. Cara, se fosse 1000 e pouco, eu não sei se eu ia pagar. É, então, tem isso, cara. Né, por mais que seja legal, é uma coisa decorativa, né. E, cara, eu sou artista. Agora imagina Aham. quem não é, É quem não verdade. é. É verdade. Né, então é difícil você: "Ah, cara, vou pagar 2.000 numa ilustração", não vai. Não vai. Claro Não claro que vai. sim, vai ter Cara, algum outro que, né, sempre tem um é, maluco que não, paga. atuando de repente lá fora, você consegue alguém que te pague alguma coisa E perto por disso. causa da Mas aqui, conversão, né. aqui é muito É, difícil, cara. O cara quer pagar R$ 70, R$ 150, e já é caro. isso. Exatamente, exatamente. Já é caro. Então Aí o o cara legal pensa na quantidade de seguidores que você tem no Instagram para ver se vale a pena te pagar esse valor. cara, é impressionante, né, usam isso na balança, né. Mas quem é É, você, né? pois é. Cara, e a história que vem por trás disso aí? Exatamente, exatamente. Então a galera deixa ele explorar esse mercado de ilustração comercial, né, que É. é a missão aqui, digamos que eu falo, né, o cara Uhum. escancarar isso aqui para as pessoas, custe o que É. custar, né, mostrar que dá, Não, né, que é exatamente, cara. As possível. possibilidades são infinitas. E quando você entra no mercado, você começa a ter um certo retorno, começa a ver que os caminhos que você pode ir aí são vários, são vários. Sim. E cara, medo. Vou trabalhar com ilustração, cara. Que medo que você sentiu? Como é Não, que foi isso, cara? que eu senti, não, que eu sinto, né? Cada projeto fechado é aquela ansiedade. Mas, cara, eu me seguro muito numa coisa, né, que você mesmo fala, que é se o cliente chegou até você, ele já viu o seu trabalho. Ele sabe o que você Uhum, faz, ele sabe o que você pode entregar, né? E uhum. eu me seguro nisso, tá? Lógico que eu tento sempre melhorar, é, tento fazer, toda vez que eu fecho um trabalho, o próximo vai ser melhor e o próximo vai ser melhor. Mas no começo, cara, a insegurança é muito grande, ainda mais para o primeiro trabalho que você faz, né? Uhum, uhum. Você fica naquele negócio de o sketch, mandar o sketch, cara, será que tá? Será que tá? Será que o cara vai entender? E a gente vai trabalhando isso com o tempo. Eu sinto medo até hoje, não tem jeito. Eu sinto também, cara. Eu sinto também. Às vezes chegam os clientes dos sonhos, né. Aí você pensa assim: "Cara, e agora? Agora eu vou mandar", e eles estão acostumados só a ver coisa sensacional, vão ver essa bosta que eu fiz Ainda aqui. tem isso, né, cara? Se a gente fosse E começar a se rola. comparar também quem está no mercado, com Ixi, quem o cliente já trabalhou. Cara, às vezes tu isso. vê uns caras monstros lá e você fala, bicho, olha aí, o cara tá me chamando para fazer um projeto. E será que eu dou conta disso? E dá, É. cara. Se o cara chegou até você, com certeza se dá conta de fazer isso. Ele viu o teu trabalho e ele sabe que é aquilo ali que você vai entregar, ele não vai esperar algo. É, além daquilo. Aconteceu uma É, vez comigo, que me pediram outro tipo de trabalho, e eu acho que era até culpa do meu portfólio na época, que meu portfólio ele não é isso que é importante, você ter um portfólio bem organizadinho, né, o meu é portfólio isso. dava a entender que eu fazia de tudo, e não fazia. Uhum. Aí veio um bem naquele estilo que eu não fazia. E aí o bicho pegou, né. Então, assim, por isso que é É, importante, cara, ó, deixe bem claro o que você faz. Pra é. aumenta as chances de mais trabalhos, né, como Uhum. você vira um especialista naquilo ali, e É. acaba com essa possibilidade desse erro, né. E mostrando a consistência no seu portfólio, cara, o cara não vai sair daquilo, ele não vai chegar para você e te pedir uma coisa fora do seu estilo. Então, cara, já fica muito mais fácil de você lidar com essa ansiedade, né, com essa insegurança. Você já mostrou para ele o que, que você faz, o que, que você entrega, como você entrega, e dali para frente é só trabalho, cara. É, exatamente, exatamente. E, cara, vamos lá.
trabalhar com ilustração, o que significa para você? Não grana, tá? Mas assim, Não, pô, cara, você acorda e vou trabalhar com ilustração. quando eu comecei, cara, eu sempre quis desenhar, desde criança, né? Te falei, adorava, cara. É, desenhar para mim é uma satisfação muito grande. Você poder mostrar um trabalho teu, ver um trabalho teu publicado, ver alguém consumindo a sua arte, cara, para mim não tem preço, sabe? Não tem como eu mensurar isso, tá? E isso ser uma fonte de renda cara, é incrível, sabe? Eu consumo muito, eu gosto de assistir desenho, eu gosto de ler quadrinho, eu jogo muito RPG, videogame, sabe? Então eu tô sempre em contato com isso, né? Uhum. E toda vez que a gente vê, a gente fala, cara, que coisa maneira, que maravilhoso, olha que parada fantástica e tal. E quando você vê um desse, né? Você vê que tem alguém consumindo um livro ilustrado seu, ou vendo alguma coisa sua por aí, cara, é uma satisfação, isso te enche de orgulho, sabe? É aquele negócio que você vê e te dá aquele sorriso de felicidade, cara, é uma coisa que eu não consigo descrever para você, é só sentir. Que massa, cara. Eu acho Exatamente, isso cara. Você fantástico. Eu acho que isso é uma das coisas que me atraiu na época para começar a trabalhar com ilustração infantil, por exemplo. Você vê o Uhum. livro, né, você pegar na mão, né. Depois eu acabei voltando pra publicidade, porque eu gosto também, mas é Aham. uma eu no futuro, né, sei lá, daqui a 10, 15 anos, eu penso em voltar para o infantil de novo, só que daí como autor também, né. Ah, Sabe, sim, sim. projeto de aposentadoria, assim, sabe. Aham. É o que eu imagino, é E para você fazer vê meu outra possibilidade vindo da ilustração, né? da ilustração também, exatamente. Cara, esse ponto que você tocou é legal também, porque a ilustração não é só o desenhar em si, né, tem outras coisas, Não, tipo, o ensinar mesmo. Eu não me imaginava ensinando a parte educativa, e me né? encontrei de um jeito que eu não sabia que ia me encontrar na parte Uhum. educativa, né. Então existem outras cara, criar produtos, por exemplo, você pode criar uma É, marca de roupas, pode surgir uma grife, por exemplo, a partir do desenho, a partir da isso ilustração. aí, cara. Estampa, e é um mercado que a galera não pensa quando começa, né, no mercado, quando começa a ilustrar. E é um mercado gigante, cara. É. Gigante. O pessoal não pensa que pode fazer papel de parede, sabe? Pode Uhum. fazer estampa, pode fazer, cara, infinitas coisas, sabe? É. Mas quando você entra no mercado mesmo que você começa a ver essas possibilidades, porque quando você está por fora, né, por exemplo, eu entrando no mercado, eu queria fazer ilustração infantil, então eu só via, né, livros ilustrados, esse tipo de coisa. Quando você começa a olhar ao redor, começa a ver que tudo tem ilustração, tudo, É. interface, tá em propaganda de televisão, tá em tudo quanto é canto, cara, em outdoor, embalagem, tudo que você consome tem Até arte. móveis. Móveis têm Isso, ilustração, cara. Tem exatamente, linhas exatamente. ilustradas, né. Então, cara, assim, as possibilidades são infinitas, cara, infinitas. Tem E além de coisas uma que você mesmo pode desenvolver, né? Isso. Até boneco, né. Até linha de É, brinquedos com teus isso aí, desenhos pode isso aí. Eu lembro rolar. que Já um vi tempo muita gente atrás fazendo a isso. Maurício de Souza fez uma intervenção com os bonecos da Turma da Mônica por aí, e os bonecos eram ilustrados por artistas que desenhavam em cima dos bonecos e tal. Cara, sabe, coisas que estão aí para acontecer e é só o artista realmente correr atrás. Cara, mural, eu acho Uhum. sensacional ver essa galera que faz mural. É uma A área que, a a assim, eu acho muito difícil de eu atuar, mas eu acho lindo, cara. Acho lindo. sim, a Bianca mesmo, a Bianca que participou do episódio, tinha uns 2, 3 episódios atrás, ela Uhum. tá na Europa com o mural, né. Olha aí, as Sabe, então possibilidades que tem, né? é absurdo, assim. E, cara, pra quem tá começando, eu sei que você ainda tá também no começo da tua trajetória, mas você já conseguiu um destaque que muito veterano quer também, né. Ser Ah, agenciado, né, sim. já tem livro publicado. Para quem está começando, o adolescente que, cara, quero viver de ilustração, que dica que você dá para essa pessoa? Cara, uma coisa que uma vez o meu irmão me falou, que era a diferença entre quem consegue e quem não consegue, é persistência. Uhum, uhum. E foi uma coisa que me moveu. Persista, Sim. sabe? Às vezes é difícil, cara. Você gera ansiedade, às vezes é frustrante, mas persiste, continua, porque uma hora vem. Às vezes você tá tanto tempo trilhando, trilhando, e quando tá para chegar lá, você desiste. Ou seja, Isso. muito perto daquilo ali, você desistiu e podia estar lá, sabe?
E quando eu comecei esse caminho, como eu falei, eu não tinha volta. Eu precisava disso, ou sei lá, o que eu ia fazer da vida. E persistir, persistir. Uma coisa que eu fiz também muito no começo foi ir atrás de artistas que eu considerava não iguais, sabe, mas que eu queria alcançar, né? Eu Uhum, queria e botei isso como um padrão, sabe? Pô, ver o que o cara está fazendo, o que ele consome também, como é que ele desenvolve os projetos dele e tudo mais. E isso começou a me dar um norte para ver para onde eu poderia ir, sabe? O que eu poderia fazer. uhum. Mas o que você olhava neles, assim, era mais o tipo do Então, trabalho? não é ilustração, simplesmente, mas é realmente o que ele faz além disso, sabe? Uhum, Porque quando a gente tem um bloqueio, né? Um bloqueio criativo, comum da gente ter, o que a gente faz nessa hora? O que esse cara uhum, que a gente acha que é super bem sucedido faz num momento desse? Entendeu? Então, ver o uhum, que ele está consumindo, o que ele está fazendo, como ele vive, sabe? E vários artistas que eu tinha como base, eu comecei a observar isso. E isso começou a fazer parte da minha vida. Eu comecei a adquirir isso, a usar isso a meu favor, sabe? Tirar um pouco da uhum, ansiedade e começar a mudar o meu estilo de vida, uhum, uhum. baseado nisso. Massa, cara. Eu lembro, eu fazia muito isso, né? Quando eu tive lá o bloqueio criativo, eu gostava de ver aqueles vídeos. Tinha uma época, hoje não estão fazendo mais tanto, mas o pessoal fazia documentário sobre um artista. Vamos fazer um documentário sobre o Léo. Aí aparecia você, o cara chegando com mochilinha no estúdio, né? Aí abrindo as coisas da mochila, pegando os materiais, aí É começando a isso. pintar com aquela luz do sol entrando ali, né? Aham. Eu falei, cara, olha que legal. Podia fazer assim, né? Claro que é tudo editado ali, né? É, Você eu fica daquele sei. jeito. E o cara Mas eu super ficava olhando isso. criativo, né? Fazendo Isso. de Aí, tudo. aí tinha um cara que eu via, que era o Pat Perry. P-A-T, Pat, né? Pat Perry. Esse cara, ele andava de trem, ele na cidade dele passava um trem, de repente ele entrava nos vagões, escondido, e ele viajava no vagão do trem e ele ia pintando. E o cara fazia umas coisas absurdas, lindas e Cara, que criativas. E depois ele maneiro. achava numa cidade para ele fazer um mural absurdamente lindo lá. Aí Aham. eu pensava assim, né, eu lá em casa, né, falei: "Cara, eu nunca vou conseguir esse nível de essa experiência para ter essa criatividade". Eu comecei a É. olhar o cara de um jeito errado também, né, porque, cara, Uhum. ok, tem como buscar isso aqui do meu jeito. Mas eu lembro que eu olhava aquilo e falei: "Cara, olha que bacana isso". Então você vê outras pessoas, que nem você falou, o que eles fazem é uma É, forma de você trazer isso aqui também, né. isso aí. Hoje, é uma coisa que eu faço até hoje, assim, ó, que nem ontem à noite mesmo eu fiz, aqui do meu lado aqui tá a mesa de desenho, né. Eu tenho uma luz, né, aquelas luzes, enfim, luzes em cima do papel ali, né, as luminárias, eu deixo ela de lado, até hoje eu faço isso, cara, eu deixo ela de lado, porque imita aquela luz que eu via nesses vídeos, aquela luz de Ah, sol lateral. Aí eu fico sim. desenhando ali, ó, sem, né, objetivo nenhum, com aquela luz. Cara, é Uhum. muito massa, muito massa. Cara, E no trabalho que é a tela do iPad ali, né, e ali é diferente, parece que é mais devagar, parece que o tempo para, você volta uhum. para você mesmo ali, você tá é quase uma meditação desenhando, assim, né. É, isso aí, é isso aí. E, cara, a gente precisa de um tempo assim, entre um trabalho e outro, realmente, porque só desenhar, só desenhar, só desenhar, às vezes é um pouco cansativo. A mente É, cansa, né? Acho que a nossa criatividade isso. também, ela precisa de um tempo para descansar, para absorver outras coisas também, para a gente dar continuidade a um bom trabalho e estar com a mente sempre É. E eu funcionando. acho que é importante fazer coisas não só, tipo, assistir Netflix, por exemplo. Porque o Né? Netflix, você entra ali, você tá no automático, né. Eu acho que é Uhum, importante fazer coisas que tá você com você mesmo ali. Pode ser uma isso. leitura, um desenho, às vezes É, até cuidar do quintal, por exemplo, se quem mora em isso aí, casa. isso aí. É você tá Vai ali num algo manual, artesanal, para fazer alguma você com coisa você por mesmo. fora, né? É, uma É. coisa que eu tenho também, o que me gerava muita ansiedade também, era ver, seguir só artista, só ilustrador, sabe? Uhum. Cara, os caras só mostram ali o melhor que eles fazem, né? E você vai vendo isso, você vai comparando com o seu trabalho, com as coisas que você está fazendo, isso pode gerar uma ansiedade muito grande. O que eu comecei a É. fazer é começar a ver outro lado da arte. Tipo, eu sigo gente que faz escultura, que faz, tipo, músico, outras coisas, porque é arte, eu continuo consumindo arte, mas de outra forma, sabe? Vendo Uhum, uhum. outras pessoas de outros ramos, sabe? De outros nichos fazendo outras coisas. E isso
ajuda muito a você não ter essa ansiedade de abrir a sua rede social e só ter fera na ilustração, só aquela É, galera que tá postando todo dia, 3 vezes por dia e tal, e você não tá fazendo nada disso, né? exatamente. Cara, tem artista, nada de errado, né? É o perfil e tá Uhum. tudo certo. Mas tem artista que realmente a parte profissional dessa pessoa é postar nas redes. É dali que vem a Sim, fonte de sim, renda sim. dela. Então essa pessoa precisa estar todos os dias postando alguma coisa diferente. Uhum. E não é o único caminho, né? Então daí a Não, galera acha que tem que fazer isso também. E não é não é todo necessário, né? mundo, né, cara? Não é para todo mundo, né? Então Não é existem todo vários mundo. caminhos. Assim como tem o caminho do realismo, tem o caminho do 3D, do 2D, tem o cara que vai postar nas redes sociais, vai ser influenciador e tem o que não vai, né? Então É são isso aí. realmente cada um tem as suas É, habilidades, né? para ter ideia, eu mesmo no meu Instagram, acho que eu tenho 300 seguidores, mas estou trabalhando, sabe? Estou tendo cliente, ou seja, a rede social, como a gente conversa muito, é um complemento, né? Não Uhum, precisa uhum. dela para trabalhar, né? E essa ansiedade aí é uma coisa que eu já não tenho mais, sabe? Essa obrigação de estar postando na rede social, de estar sempre presente. É lógico que eu estou sempre por ali, né? Vendo o conteúdo das pessoas que eu sigo. Eu sou muito fã de todo mundo que eu sigo por ali, gosto de ver o trabalho Aham. dessa galera, gosto de participar, de comentar e de ver o que o pessoal está produzindo. Mas eu mesmo, assim, de estar postando frequentemente, produzindo conteúdo para a rede social, eu não vejo a menor necessidade, a não ser que realmente você trabalhe com a rede social, né? A rede social realmente é o seu portfólio, né? Mas Sim, se não sim. for esse caso, cara, desencana desse negócio de 10 mil seguidores, não precisa. Exatamente, cara, exatamente. E eu digo assim, em termos de ilustração, que eu, cara, hoje eu tô batendo quase batendo nos 50.000 agora, né? Por causa do conteúdo e tal. É. Em termos de volume de trabalho de ilustração, mudou nada, ou muito Não, né? pouco, de quando eu Pois tinha é. 1.000 seguidores, sabe? Não é necessário, cara. Não é necessário mesmo. O estúdio mesmo, né? O perfil do estúdio tem ali, acho que tá 2.000, 3.000 seguidores, muito por causa da galera que vem do perfil É do isso, e criativo vai também, para né? lá. Mas assim, ó, não é necessário. E, cara, o estúdio tá. Não. São outras coisas que vão. Eu acho que assim, para você trazer cliente com rede social, o esforço é muito maior do que se você fizer lá como a gente fala no Ilustra SA, por exemplo. É, Lá é um caminho, em termos de retorno, o esforço é menor. Não que não tem, né? sim, Tem que ter o esforço, claro, mas a possibilidade de retorno é maior. Né? Então sim, tem sim. essa. Acho que Ah, você. eu não sei se você provavelmente já deve ter acontecido, mas fechar um trabalho pelo Instagram. Eu já tive cliente entrando em contato, potenciais clientes entrando em contato por ali, mas também é aquele negócio, quem vem por ali não é o pessoal que vai te pagar o quanto o seu trabalho realmente vale, né? Cara, eu acho que eu fechei um ou dois até hoje, assim, pelo É, Instagram, que por ali. veio, pediu orçamento e fechou, né? É, Eu não sei se é o perfil, o que que rola, mas são poucos. Para mim, Behance é. rola muito. Behance até Cara, hoje. por Funciona super mim, bem. comigo só LinkedIn e e-mail mesmo. LinkedIn eu tô sempre lá, tô sempre ativo, tô sempre fazendo novas conexões, conversando com novas pessoas. Essa é a rede social que o ilustrador precisa estar, né? Uhum, O uhum. Instagram, o Facebook, as outras coisas é simplesmente um plus no seu portfólio, uma forma da pessoa te conhecer um pouco mais, né? De uma forma mais pessoal, né? Ali você expõe um pouco mais da sua vida e do seu trabalho. Mas o LinkedIn e o Behance, principalmente, também é onde eu mantenho meu portfólio, também prospecção por esses lugares aí, é que realmente faz a diferença, cara. É, a rede social, para mim, não tem feito muita diferença, não. Massa, cara. E vamos lá. Quando você, voltando um pouquinho, né? Você estava falando quando você estava montando teu portfólio. Que tipo de trabalho você gosta de fazer? Trabalho pessoal, assim, quando você vai fazer para portfólio, como que você faz isso? Você Cara, desenha, faz fanart, como é que eu é? tenho uma parada que é o tema. Eu gosto muito de fantasia e de fantasia medieval. Isso aí é uma coisa recorrente no meu portfólio. Então, quando eu vou Uhum, desenvolver uma peça pessoal, né, um projeto pessoal, eu tento fazer que ele seja mais divertido para mim, sabe? Que eu uhum, consigo desenvolver ele de uma forma mais leve, sabe? E a uhum, apresentação. Uma coisa que eu faço também é pensar no para que aquela ilustração vai servir, sabe? Onde é que eu vou aplicar ela? uhum, Então,
antes de eu colocar a caneta no papel, isso tudo já está na minha mente, já está passando pela minha mente, para que Legal. quando eu comece a fazer esse desenho e termine ele, eu saiba exatamente onde é que eu vou aplicar ele, como é que eu vou Ele não fazer uma composição para esse desenho, não te sabe? limita isso? Você achar pensar na aplicação eu pergunto porque tem aluno que já falou assim: "Ah, Vitor, eu estou pensando tanto em mercado e coisas que isso acaba me eu não consigo criar nada". Como Não, é que você faz isso cara. para você não pra não isso não ter limite, né? Então, eu acho que é aquele papo que a gente teve, não tem. Se eu conseguir idealizar antes, pensar em como eu vou utilizar a ilustração antes, digamos que eu queira fazer uma embalagem, uma lata de cerveja. Antes de Uhum, eu colocar o lápis no papel, isso já passou pela minha cabeça, mais ou menos, e como é que eu vou produzir isso, como é que eu vou utilizar isso, como é que eu vou apresentar isso. Então, acho que essa uhum. parte de você pensar, de você planejar o que você vai fazer, facilita muito quando É, você começa a desenhar mesmo, sabe? Você já está com a ideia na sua cabeça, você já sabe como é que você vai aplicar ela, então fica muito mais fácil de você produzir. Isso não só para peça de portfólio, né? Quando a gente vai realmente fazer um trabalho, cara, a parte das ideias, eu acho que é a coisa mais difícil que tem. A é, ideia e o sketch, para mim, é o mais difícil. Dali para frente fica muito mais tranquilo. Você já passou pelo pior, né? é verdade. Até é engraçado você falar isso, que, cara, antes da gente gravar o episódio aqui, eu estava gravando a aula do Ilustra Tudo, que é o meu curso novo de técnica. Uhum. Eu estava gravando um módulo sobre ter ideias. É É, uma série de exercícios ali, exato, e é ali que diferencia. é. Eu falo assim, estilo é fácil de ser copiado, ainda mais com Ah, inteligência sim. artificial, né, é fácil de ser copiado, vai ser cada vez mais, né. Uhum. Agora a parte de conceito, cara, tanto é É, que a inteligência artificial precisa de alguém tendo ideia por trás, né. Tem que ter precisa. alguém, né. Essa parte é o que diferencia. Pode É, dar com o mesmo certeza. texto para você e para mim, a gente vai ter Uhum. ideias diferentes. Podem ter ideias próximas, mas diferentes, Com né. certeza. E a galera Essa questão do ignora isso. conceito, cara, é que é uma coisa que me tira totalmente o medo da inteligência artificial, porque mesmo que ela consiga copiar o meu estilo de ilustração, mas as ideias que eu tenho, ela não vai ter. Sabe, as coisas que Isso. eu posso adicionar numa ilustração ou pensar, a minha criatividade é só minha, só eu que faço isso, sabe? Uhum, O que uhum. você falou, né? O estilo de ilustração, qualquer um pode fazer, qualquer um pode pegar e É. copiar, usar as mesmas cores que você, o mesmo traço, qualquer um pode fazer isso. Que é recorrente, né? Quando a gente tem essa visão do mercado de que ele está saturado porque tem muita gente fazendo a mesma coisa, é isso que está acontecendo. Mas quando você tem um conceito, quando você começa a aplicar esse tipo de coisa no seu trabalho se diferencia de todo mundo. De todo mundo. Uhum, uhum. Sabe? É uma ideia que só você tem, uma coisa que só você consegue colocar na sua ilustração. Exatamente. E você ter esse domínio de ideia ajuda até, por exemplo, assim, que nem eu falo lá na frente, eu quero ser autor e ilustrador. Para ser autor tem que ter ideia, né. É, Então você consegue expandir também a tua atuação na ilustração, né, isso. quando você tem essa parte de conceito. E cara, você vê, cara, todo artista que chama atenção, que a galera curte demais, é o conceito, cara. É um Claro conceito que diferente. tem aqueles com técnica impressionante, né, que o cara vai num nível de domínio da técnica, assim, Isso, absurda, de né. detalhe. Isso. Mas, cara, a grande maioria os que mais se destacam, muitas vezes a ilustração é simples, mas o cara tem uma baita de uma ideia. Ideia é É. simples, né, mas ele tem um raciocínio diferente ali por trás. Mas E isso aí daí a gente vê por você mesmo, cara. As suas ilustrações Search and Find são absurdas, cara. São absurdas. Um dia eu ainda vou chegar nesse nível, mas adoro ver isso, cara. A quantidade de detalhe, as coisas que você consegue inserir na ilustração que prende o olhar e mantém a pessoa imersa no desenho, sabe? É esse tipo de uhum, coisa uhum. que eu acho que diferencia artista. Sabe? É, O conceito por trás de tudo, que desenhar é fácil. Desenhar é fácil. Qualquer um uhum. pega um papel, uma caneta e começa a rabiscar. Isso é fácil. Agora, ilustrar é outra história. Você Isso, trabalha com conceito, é uma outra história. Né? Você tem que contar exatamente. uma história através da ilustração. Então, essas ideias que a gente precisa ter antes de começar a ilustrar, só a gente tem. Sabe? Só o Exatamente. ilustrador tem. É aquela coisa, né, toda ilustração é um desenho, mas nem todo desenho é uma ilustração, né. Exatamente, exatamente, exatamente.
Galera, essa frase acho que define muito, né? A ilustração, cara, você está resolvendo um problema do cliente ali, não ou É, de isso aí. de alguém, né? Resolver Isso aí. visualmente, né? É Cara, muito para a diferente gente de só fechar, rabiscar, de só desenhar. o que mudou, cara? O Léo de antes e depois do. O que virou de chave na tua cabeça o Ilustra S.A.? O que mudou na tua cabeça, assim? Cara, assim, uma maturidade profissional também, né? Acho que quando eu comecei a consumir os conteúdos do Ilustre S.A., você vê outras possibilidades, você está ali também conversando com outras pessoas que estão no meio, estão na mesma batalha, estão correndo junto com você, então você consegue ver que é possível, né, viver da ilustração, é possível alcançar esses clientes que antigamente você pensava que nunca ia chegar lá. E uma coisa que, assim, para mim é, foi o máximo desse curso, foi ter essa conexão com essa rede toda de ilustradores e poder estar próximo de você também, que está atuando no mercado, poder falar com você, tirar essas dúvidas, estar com a Maria, cara, essa equipe inteira do Ilustra S.A. é mãe, sabe? Você realmente é um cara que pega na mão da gente, leva e faz acontecer, sabe? E, cara, conseguir realizar esse sonho de estar no mercado, para mim, sabe, o curso para mim valeu 1 milhão. Que Cara, eu massa, cara, que consegui massa. fazer coisas que eu imaginava impossível, sabe? Trabalhando com clientes que eu imaginava que nunca fosse chegar, em lugares que eu imaginava que eu nunca fosse chegar. Então, assim, e outra coisa, a realização profissional. É uma coisa assim que não tem dinheiro que pague isso, sabe? Uma satisfação, uma qualidade de vida maior. Enfim, cara, é uma coisa que eu falo. Às vezes na quarta-feira eu posso sair daqui e caminhar na praia e tomar uma cerveja. Às vezes no sábado de noite eu estou trabalhando, mas isso é uma escolha minha. E, Uhum, cara, uhum. enche a gente de satisfação quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, tá vendo o resultado e tá vivendo disso. Não tem dinheiro no mundo que pague, sabe? Sensacional, cara, sensacional. É por depoimentos como o teu, assim, cara, que eu sigo trabalhando, sabe, de Cara, verdade, e fazendo continua conteúdo seguindo é por assim, isso, porque cara. encontrar você foi uma parte importante da minha vida mesmo. Porque desde o dia que eu vi esse teu primeiro conteúdo de como montar portfólio, dali pra frente eu comecei a ver você, ver suas lives e começar a ver que isso é possível. Você está ajudando uma galera assim que, sabe, não tinha um parâmetro, não tinha alguém para ensinar, e você tem um conteúdo que é gratuito. Tá aí na internet. Toda Uhum, semana você uhum. está fazendo uma live, conversando com a galera. Então, assim, eu só tenho a te agradecer mesmo por isso, porque você tornou isso possível. Sabe? Você fez com que essas coisas acontecessem, e não só para mim, para todos os alunos do Ilustre S.A., você realmente é um ícone, sabe? Sensacional, cara. Cara, eu agradeço demais pela confiança no trabalho e agradeço por você topar participar aqui também do podcast, né. Uma honra Cara, ter eu que você agradeço pelo ter você convite. na equipe agora também, né. Cara, uma O satisfação Léo muito faz grande parte estar da equipe do trabalhando com Ilustre S.A. vocês aí também, cara. Muito bom. E Sensacional. muito bom te conhecer de verdade, né? Estar mais perto de Massa você, demais. é muito bacana. Sensacional, cara. Léo, cara, brigadão pela tua participação. Galera, brigadão por vocês terem acompanhado esse episódio. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu.